Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer mais uma mensagem que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Não pare de lutar pelos seus sonhos. A vontade de Deus é que você não pare, meu amigo e minha amiga. Creia que Deus é contigo. Mas antes de nós irmos para a gravação, para a mensagem, quer dizer, eu vou pedir duas coisas para você. Primeiro, se inscrever no canal. Se inscreva no canal, dá um like aí, compartilha aí. E a outra coisa que eu vou pedir é para você separar um pedacinho de pão. Dá um pause na gravação e vai lá pegar um pedacinho de pão, que no final da mensagem eu vou fazer a oração e vou consagrar esse pão. E eu tenho certeza que esse pão vai ser o elemento que Deus vai usar para te curar, no nome de Jesus. Vamos para a mensagem? Não pare de lutar pelos seus sonhos. Vamos lá em Salmos 112, versículo 7, que diz assim, ó: não temerás a maus rumores, o seu coração está firme confiando no Senhor. Confia no Senhor, não se deixa se levar por maus rumores, porque a realidade é que os maus rumores têm destruído a vida das pessoas. A pessoa ela se depara com uma notícia ruim e aquilo acaba parando ela. Por exemplo, eu me lembro uma vez que tinha uma senhora que ficou com medo de andar na rua porque ela tinha tomado um tombo. E aí ela falou pra mim que tava com medo de andar na rua. Eu falei, não tenha medo não. Vamos orar, vamos buscar em Deus. E eu fiz a oração, expulsei o medo de dentro dela no nome de Jesus. E ela voltou a andar na rua normalmente. E era uma senhora de idade que fazia faxina, que passava roupa e que trabalhava como faxineira. Você vê que era uma senhora guerreira, mas ela tinha parado porque ela ficou com medo. Falaram para ela que ela ia cair de novo. E ela deixou aquilo entrar dentro do coração dela. Então não deixa com que os maus rumores entrem dentro do seu coração. Porque se você deixar isso entrar dentro de você, você vai parar. E a vontade de Deus é que você não pare. Eu vou ler de novo aqui, ó. Salmo 112, versículo 7. Não temerás a maus rumores. O seu coração está confiando no Senhor. Fala, confia em Deus. Pode repetir? Eu confio em Deus e não vou ter medo. Eu vou continuar lutando. Eu vou continuar prosseguindo, porque Deus é comigo. A realidade é que muita gente tem se entregado ao medo e tem parado de lutar. Às vezes é um sintoma forte que a pessoa sente, é uma dor forte, e aí a pessoa ela fica com medo de morrer com aquela doença. Não, repreenda esse pensamento aí, repreenda isso no nome de Jesus. Não aceite esse mal te dominar, porque o diabo ele usa das palavras para colocar medo, e você não pode aceitar. Você não pode aceitar. Quer ver outra coisa? O diabo ele levanta pessoas para ofender, para colocar mágoa no coração, colocar ódio. E você sabia que a mágoa, o ódio, o ressentimento faz a pessoa parar de lutar? Faz a pessoa parar de lutar pela vida? Faz a pessoa parar de lutar por uma vida feliz? Quer ver uma prova? As pessoas que moram na rua. Porque a maioria das pessoas que moram na rua, elas têm casa, mas elas estão ofendidas, elas estão magoadas e não querem voltar para casa. E aí elas preferem viver na rua mendigando do que ser humilde e voltar para casa.
Você vê que o diabo, ele age através do orgulho, da mágoa. E aí a pessoa, ela fica se enchendo de espírito maligno por causa da mágoa, do orgulho, do ódio. Todos nós temos que lutar contra esse sentimento, porque o diabo, ele usa desse sentimento para nos destruir. Por isso a gente tem que guardar o coração. Olha o que diz lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, ó. Sobretudo, o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede a saída da vida. Temos que guardar o nosso coração, porque tudo depende do que a gente pensa. O coração é os nossos pensamentos. E se você alimentar pensamentos de ódio, de mágoa, de ressentimento, você vai se destruir, você vai perder com Deus. E lembrando, mais uma vez, a mágoa, a ofensa impede as pessoas de lutar. Você tem que vencer e lutar contra a ofensa, contra a mágoa, porque isso faz a pessoa se destruir. E muita gente tem se destruído por causa que ela está magoada. Porque eu falo para você, quem não passa por decepção nessa vida? Todos nós. Quem nessa vida não foi ofendido? Todos nós. Então a gente tem que saber lidar com isso. A gente não pode alimentar a ofensa, a mágoa dentro do nosso coração, porque senão, se a gente alimentar isso dentro da gente, vai acabar com a gente. Então, nós temos que lutar para viver uma vida feliz e não podemos aceitar isso dentro de nós. E a realidade é também que muita gente, ela para de viver o propósito e para de lutar pelos seus sonhos por causa da mágoa, do ressentimento. Ou então ela troca o sonho dela, o propósito dela por uma outra coisa qualquer. Por exemplo, eu já conheci pessoas que o propósito dela era de ser missionária, era de pregar para as nações, para pregar em muitos lugares. Mas a pessoa, ela abriu mão disso por causa de um relacionamento, e de um relacionamento errado, que faz a pessoa sofrer, que faz a pessoa se magoar, que faz a pessoa se entristecer. Então, não troque o seu propósito, não troque o seu sonho por nada. E infelizmente eu conheço até pessoas que trocaram o sonho dela, o propósito dela por um relacionamento e acabaram partindo cedo. Então, você não pode trocar o seu propósito, o seu sonho por nada. Porque se você trocar por qualquer outra coisa, você vai se decepcionar, você vai sofrer. Quer ver outra coisa também que impede a pessoa de viver um propósito, de viver sonhos? São os lugares e os relacionamentos dela. E o relacionamento dela faz ela se distanciar dos propósitos, dos sonhos de Deus para a vida dela. E tem outra coisa também, os lugares. Talvez o lugar que você está impede o propósito de Deus. Talvez o lugar que você está não tem te dado oportunidades. Talvez no seu emprego, talvez até em certos ministérios. Por exemplo, eu me lembro uma vez que um empresário saiu de uma igreja e foi para outra. E aí, por ele ter muito dinheiro, o pastor já colocou a esposa e a filha logo para cantar.
Porque isso é uma injustiça, porque às vezes dentro da igreja tinha muita gente esperando uma oportunidade para cantar no altar e não tinha, e o pastor deu a oportunidade para uma pessoa que chegou ontem na igreja por causa de dinheiro. Então tome cuidado com isso. Se você está num lugar onde você não tem oportunidades, sai fora. Busque a direção de Deus, não fique falando mal de ninguém, mas é um direito que você tem de você sair fora. Você não pode ficar sofrendo no lugar onde você está. Você não pode ficar esperando a boa vontade de terceiros para poder te colocar no propósito. Às vezes você tem um chamado de pregar, de tocar, e muitas das vezes não estão te dando oportunidade. Porque isso já aconteceu comigo. Eu estava no ministério, na época eu estava aprendendo a tocar teclado, e quem tocava o teclado era o filho da pastora. E aí eu olhava aquela situação e vinha no meu coração: se você nunca vai tocar aí, porque a pastora nunca vai tirar o filho dela para botar você. Essa aqui é a realidade. Então a gente tem que colocar os pés no chão. Às vezes a pessoa fica espiritualizando uma coisa que não tem nada a ver. E aí, tempos depois, o vento soprou, a direção da igreja tirou ela da igreja e foi me dada a oportunidade de tocar. Então a gente tem que estar na direção de Deus. E se Deus na época me desse a direção de ter saído da igreja, com certeza eu sairia. E tempos depois eu acabei saindo, porque tem certos lugares, às vezes o tempo em certos lugares na nossa vida impede a gente de crescer. E o meu tempo naquele ministério ali passou. A gente tem que ter maturidade para entender isso. Tem muitas igrejas que pregam: se você sair da igreja está endemoniado. Não. Se você sair da igreja e procurar outra igreja, não tem problema nenhum. O que não pode é deixar de buscar a Deus. Mas a realidade é que muitos saem da igreja e não vai para outra igreja, e acaba impedindo as pessoas de se firmar com Deus. Quer ver outra coisa também? A vida da pessoa não anda. A pessoa está num lugar onde a vida dela não anda. Ela está num ministério, numa igreja, ou num trabalho, ou num relacionamento de namoro, onde a vida dela não anda, onde ela não cresce. O que você tem que fazer? Orar a Deus e pedir a Deus a direção. E se Deus der a direção de sair fora, obedeça. Porque você vai ganhar. Porque quando a gente obedece a voz de Deus, a gente nunca perde. Guarda isso no seu coração. Quando a gente obedece a voz de Deus, a gente nunca perde. E outra coisa também, repare uma coisa. Toda pessoa infeliz, ela quer fazer a outra infeliz. Por exemplo, quer ver você conhecer uma pessoa infeliz? É a pessoa que é grossa. Toda pessoa grossa que trata os outros mal, ela é infeliz. Ela é um instrumento do diabo para oprimir a vida das pessoas. Então o que você tem que fazer? Ficar distante de pessoas grossas. Você não pode falar nada com ela, que ela já vem com grosseria, com 4 pedras na mão. O que você tem que fazer? Se afastar. Porque se você continuar tendo relacionamento com esse tipo de pessoa, você vai se tornar que nem ela. Você vai se tornar mal. E infelizmente, quantas pessoas nesse mundo são grossas? Tratam os outros mal.
E principalmente aquelas que têm dinheiro, acha que pelo fato de ter dinheiro, porque acha que tem um carrinho melhorado, ela acha no direito de maltratar os outros, ela acha no direito de ser melhor do que os outros. E não é, pode ter certeza disso. Você vê, repare uma coisa, todas as pessoas infelizes, grossas, gostam de briga e de confusão. Sai de perto desse tipo de pessoa. Não vale a pena nem discutir com essas pessoas, porque senão vai sujar o teu coração. E é isso que o diabo quer, que você suje o coração e se distancie de Deus. Então, não pare de lutar, não pare de buscar Deus, não pare, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida no nome de Jesus, amém? Agora eu peço a você, vai lá, pega um pedacinho de pão, que nós iremos fazer a oração. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, nesse momento, eu invoco o Teu poder agora, meu Deus, na vida dessa pessoa que está ouvindo essa gravação. Meu Deus, que o Senhor venha passar com o Teu poder agora, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, e venha arrancar todo o mal, tudo aquilo que impede essa pessoa de ser feliz. Eu repreendo agora e ordeno: sai da mente, sai do coração, agora, em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, espírito que age na mente, sai agora, que todo mal, sai agora, em nome de Jesus. Eu ordeno agora que toda maldição, a maldição do pecado, diabo, você que tem usado do pecado, do documento para permanecer nessa vida, eu quebro agora todo documento espiritual no nome de Jesus e ordeno: sai todo mal agora, em nome de Jesus, e saia no nome de Jesus. Agora levante bem alto o pãozinho para o céu. Meu Deus, eu te peço agora, meu Deus, que o Senhor venha consagrar esse pão que é levantado aos céus. Meu Deus, coloca nesse pão a virtude do Teu poder, que quando essa pessoa comer desse pão, ela venha ser curada pelo Senhor. É o que eu determino no nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. E pode comer o pãozinho aí com fé. Come aí e creia que você está curado em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e fica com Deus.